Ei, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente, que para quem já foi atento e já percebeu, esse conteúdo trata-se de mais um confessionário psi. Mais um querido confessionário psi, querido pelo menos por mim, eu espero que por você também. E hoje nós estamos aqui com um caso mandado pelo Tommy, que o Tommy, ele já se intitulou aqui no e-mail, já me ajudou aqui com a criatividade para se identificar com o nome que, obviamente, não é o dele, né, para não expor a sua identidade. E se você não sabe o que é um confessionário psi, você pode ver os outros vídeos anteriores aqui do canal. Tem uma playlist cheinha de conteúdos como esse aqui, que lá eu explico pra você. E se você quer começar por aqui também, fica aqui que você vai entender logo mais do que se trata. O caso de hoje, recebido pelo e-mail contato@acidamente.com.br. Se você não contou o seu caso engraçado, curioso, que tenha ou não relação com a psicologia, pode mandar por lá, quem sabe não aparece por aqui. Bem, o Tommy começa o seu e-mail assim: olá, Ana Paula, assisto o seu canal antes mesmo de ter começado a terapia e saiba que amo muito o seu trabalho. Um salve para a região metropolitana de BH. Um salve, região metropolitana de BH. Para quem não sabe, eu sou de lá também. Não sou de lá, né? Região metropolitana é tanto lugar. Mas enfim, um salve para a região metropolitana de BH. Se você também é dessa região, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber de onde que você é. Pode me chamar de Tommy no vídeo. Tudo começou em 24 de novembro de 2021, quando, depois de ter saído de 2 empregos, entre parênteses, e ambos eu saí no primeiro dia, resolvi procurar ajuda, pois eu me sentia extremamente lerdo, incapaz e era extremamente entediante os trabalhos. Eu queria muito ter uma fonte de renda para poder aproveitar a vida ao meu gosto, numa fase de intensa reflexão existencial sobre valores, sentidos e essas coisas, diz o Tommy. As primeiras 4 semanas foram ótimas. Profissional acolhedora, inteligente e minha autoestima melhorou muito já na primeira sessão. Mas, no decorrer, vendo ela que eu procurava emprego e não conseguia, ela questionou. Abre aspas. Vejo que você é um menino muito inteligente, curioso, gosta de se informar. Por que não faz uma faculdade? Fecha aspas. Eu respondi. Consome muito tempo, energia. Não quero uma rotina de trabalho versus estudo. Quero curtir. Resumindo aqui, a profissional e eu entramos em várias discordâncias. Eu, diz o Tommy, queria aproveitar a minha juventude, ter renda e futuramente paquerar algumas garotas no centro da cidade. Quem é da região metropolitana sabe bem do que o Tommy está falando. Já que minha adolescência foi marcada de intensos fracassos. Ela perguntava se para isso não era necessário dinheiro, entre parênteses, relacionando o diploma com renda boa. Mal ela sabe, né, gente? Eu queria que fosse assim. E que, entre aspas, a gente sabe as regras do jogo. Ou a gente joga, ou a gente não se dá bem. E eu queria apenas curtir a vida e viver normalmente. Ela dizia que não gostava da ideia de só curtir. Eu disse que já tinha um plano de carreira. Ela ficou tentando fazer eu mudar de ideia, entre parênteses, até eu dizer chega. Quando eu falei sobre comprar algumas coisas para cuidar da saúde e investir um pouquinho em vaidade, entre parênteses, coisas com menos de R$70, ela ficava dando opinião pessoal e criticando. Eu disse que não queria sair do país para estudar, porque eu gosto de estar onde as pessoas que eu amo estão, e que diante da falta de sentido na existência, eu havia definido os meus valores. Ela me perguntou se eu não estava sendo, entre aspas, sendo rígido demais. Quando eu disse que eu não estava animado,
para ficar com garotas, ela ignorou e disse que recomendava baile funk ou balada para beijar. Eu disse que não gostava de ambientes assim. Ela me chamou de rígido e disse que rigidez é igual doença e flexibilidade é igual a saúde. Bem, quando eu falei sobre minhas oscilações de paixão amorosa, ela questionou com um tom de voz alto. Por acaso você é LGBTQIA+? Porque pelo que tu fala que não, né? Eu ainda tentei usar de forma figurada que eu era, entre aspas, meio bipolar com desejo amoroso. Mas ela não deixou eu terminar e disse: não estou falando de transtorno. Você é ou não? Que invasivo, né? Por último, quando eu falei para ela que eu gostava de trabalhos mais animados, menos monótonos, ela perguntou: você acha que quem trabalha sentado não quer viajar também? Aproveitar? Depois disso, eu já não entendia o que aquela psi queria de mim e parei de ir às sessões, além de que já não mantinha constância porque eu estava me incomodando e também ficando com pensamentos obsessivos sobre o assunto falado. Ela me indicou outra psi, mas mantivemos contato por um tempo, até um desentendimento entre nós quando sofri síndrome da retirada de um remédio para TDAH, um antidepressivo não psicoestimulante. Mas minha última psi, a qual eu fui encaminhado, foi muito essencial e muito eficaz para mim. Mas ela parou com os atendimentos e terei que recomeçar o meu processo. Nunca esquecerei ela. E um coraçãozinho bonitinho no final. Tome, obrigada por participar aqui do Confessionário Psi. Obrigada, inclusive, por selecionar o seu nome e já se batizar aqui no nosso quadro. Ajuda demais, porque minha criatividade aqui vai acabando. E, gente, nossa, eu vou até pegar de volta aqui, porque são vários pontos de discordância e umas discordâncias que eu vou ser a terceira pessoa a discordar. Se vocês perceberam também aqui, deixa nos comentários se vocês também notaram isso. A profissional em questão, me parece que ela tinha aqui boas intenções com a provocação dela, mas a provocação dela foi feita de uma maneira, vou falar provocativa, mas desagradável, uma intervenção bastante invasiva e desagradável. Eu lendo aqui, eu me senti desagradada, me colocando no lugar do Tom. Eu estou relendo aqui algumas partes para me lembrar aqui dos desacordos. Desacordos com o plano de carreira, com estudar ou não estudar, desacordo com fica ou não fica com pessoas, se sai para festas e baladas ou não, se gasta com coisas para vaidade, coisas de saúde e a profissional não concorda, questões de viajar, morar fora, que o paciente aqui em questão prefere morar, continuar ficando onde as pessoas que ele ama estão, e a profissional aqui comentou que ele estava sendo rígido demais, comentou sobre rigidez mais uma vez aqui quando ele disse que não gostava de sair para festas, para beijar pessoas, provocou aqui, e Tommy disse que falou até em um tom de voz exaltado, perguntando se ele era LGBTQIAP+, parecendo até um pouco contrária, ou não sei se contrária, mas parecendo, sei lá, quando você fala em tom de voz alto, você não tá sendo lá exatamente muito acolhedora, né, com a questão. Você faz uma pergunta gritando, aparentemente você não tá sendo muito simpática à própria pergunta. Você já tá assustando a pessoa. Enfim, vamos falar aqui, pessoal, quando o profissional de psicologia clínica se depara com um paciente
que faz exatamente o contrário do que o profissional sugere, ou o que o profissional indica, ou o que o profissional pensa ser o correto do que a vida é, ou do que a vida pede. Aqui claramente existe esse contraponto do que o paciente quer e do que o psicólogo, a psicóloga em questão, acha adequado. E aí é uma questão que a própria psicóloga precisa levar para a sua terapia. Porque eu sei que é frustrante, é bastante frustrante você se deparar com pacientes que muitas vezes não conseguem desenvolver um objetivo, não conseguem seguir em frente com um propósito, que mesmo falam que têm vontade de fazer, mas ainda assim alguma coisa lhe impede, ou a própria pessoa também se impede de fazer, de executar. Às vezes ela não está no momento para tal. Enfim, e é frustrante nós observarmos uma pessoa que está ali na nossa frente fazer coisas que não são positivas de acordo com o nosso senso crítico. E é aí que a gente tem que fazer o que eu aprendi na minha faculdade, não é um termo técnico, gente, que é a boquinha de siri. Fecha a sua boquinha, fecha a sua matraca para aquilo que você acha, caro psicólogo, o que é certo para a vida da pessoa. Se você acha que tem que fazer faculdade, faça faculdade você. Se você acha que tem que sair para beijar várias pessoas, saia e beije você. Se você acha que tem que fazer faculdade fora, viajar, morar fora e ser mais flexível com a vida, faça isso, Vossa Senhoria. Não tente transformar a vida de uma outra pessoa em um espelho da sua, porque psicoterapia não é isso. O processo de transformação precisa de ser um processo de transformação genuíno e faz parte do trabalho do profissional respeitar genuinamente as escolhas dos seus atendidos, dos seus pacientes, dos seus clientes, por mais que sejam escolhas que você não concorde, e principalmente se forem escolhas que você não concorde. Você imagina você indo para um psicólogo, comentando algo que você fez, uma conclusão que você tirou da sua vida, e a outra pessoa ali do outro lado caçoa, não concorda, faz brincadeirinhas, é irônico. Não é uma condição que você tem ali espaço sequer para desdobrar aquela conclusão, aquele pensamento. Você não tem espaço ali para crescimento. Você não vai ter nem vontade de continuar a falar. Muito provavelmente, você vai ter a sensação de poda do que você vai dizer e, consecutivamente, vai querer dizer o que vai agradar a pessoa que está te ouvindo. E eu sei, caros psicólogos, colegas estudantes de psicologia, psicoterapeutas, o quão é difícil fazer essa poda do nosso julgamento. Mas isso é importante, eu acredito que em qualquer linha teórica da psicologia, ou qualquer linha teórica da psicanálise, por exemplo, vai falar sobre isso, vai falar sobre o processo de aceitação. A aceitação da condição da pessoa, respeitar o ser na sua própria essência de vida. Se você não tem condição de respeitar o ser na sua própria essência de vida, eu acho que você está no caminho errado enquanto psicólogo. E novamente aqui eu tenho a clareza que a profissional aqui em questão não fez isso para prejudicar a pessoa, para fazer mal à pessoa, porque ela é uma pessoa ruim. Eu acredito que talvez seja uma confusão, um momento ruim da profissional, uma formação técnica que ainda precisa ser melhor estudada, ela precisa de investir mais. Esse tipo de recorte, de dificuldade que ela tem na terapia, precisa de tomar muito cuidado com relação a isso, quando ela encontra pacientes que não estão ali direcionados aquele modelo de vida que ela espera, ou aquela forma de viver que ela acredita que é a melhor para o paciente.
Porque isso daí eu acho que é outra coisa. Isso daí é um coaching, isso daí é uma outra coisa, não é psicoterapia. O respeito à individualidade, o respeito à originalidade, o respeito à forma única de ser, por exemplo, no caso aqui de ser uma pessoa LGBT, se descobrindo, ou uma pessoa que nem está pensando exatamente nisso ainda, me parece que ele nem trouxe isso como uma problemática, e trazer isso como uma provocação também, parece um certo desrespeito, né? Até a própria demanda da pessoa talvez não tenha nem ali sentido para o exato momento, a pessoa talvez não esteja nem pronta para falar sobre esse assunto, né? Já falamos aqui, inclusive, sobre respeitar o tempo do paciente, o tanto que é necessário nós, psicólogos, termos essa consciência e o bom senso de respeitar o tempo do paciente para não causar, para não provocar um sofrimento maior do que o próprio sofrimento de se descobrir que normalmente traz. E, de fato, aqui, Tommy, quando ela comenta sobre rigidez estar mais associado com doenças psicopatológicas e flexibilidade a questões mais saudáveis da psique, de fato aqui esse posicionamento é um posicionamento técnico adequado. De fato, esse é um recorte técnico nas leituras que eu faço, inclusive sobre fenomenologia, análise existencial, é um recorte que faz sentido. Entretanto, tem que ter cuidado para não fazer esse recorte sobre uma pequena forma da pessoa reagir com o meio e fazer disso quase como se fosse algo sintomático, sabe? Talvez seja só uma forma da pessoa desejar. Eu não desejo sair e ficar com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu não desejo viajar e morar fora. Eu não desejo várias coisas. Eu, como Ana Paula também, não desejo várias coisas. E por não desejar, isso não significa que eu sou inflexível e, consecutivamente, que eu tenho uma questão psicopatológica. Tem uma linha aí bastante definida que consegue distinguir uma coisa da outra. É importante que tenhamos em mente que, tecnicamente, o posicionamento, a fala, o recorte, está certo. Mas colocado aqui, pelo menos como o Tommy disse, jogado aqui, fica problemático. Porque coloca algo como se fosse necessário de ser mudado para não ser psicopatológico, sabe? Para não ser necessário, inclusive, ser tratado como uma doença, né? Bem, Tommy, eu fico feliz aqui, inclusive, que você tenha chegado a ser encaminhado. Que bom que isso aconteceu e que bom que você chegou a uma profissional que deu ali alguns encaminhamentos no sentido da sua demanda, de fato, que o acolhimento foi o acolhimento que você gostou. Uma pena que precisou de ser interrompido, né? Mas foi importante para aquele momento e vai ficar guardadinho no seu coraçãozinho. Que os seus próximos acompanhamentos, para suas próximas questões também, sejam bons e que você consiga se descobrir mais e mais com a ajuda da psicologia e com a ajuda também do que você já aprendeu até então. Obrigada por ter participado e, gente, obrigada também por ter ficado aqui até o final desse conteúdo com mais essa história aqui do canal. Se você quiser participar, não esqueça, manda seu relato lá no contato @asdamente.com.br, deixa lá o seu relato. Obviamente, não vou expor aqui a sua identidade, nunca é a intenção do canal expor e envergonhar ninguém, obviamente. Vamos seguir aqui esse protocolo para todo mundo. Se você quiser contribuir aqui com a divulgação do canal, sinta-se livre para compartilhar esse conteúdo, para compartilhar os meus links nas redes sociais. Muito obrigada para você que se inscreve, que deixa o like, que comenta sempre, que participa, porque isso é ótimo. Não me deixa falando aqui sozinha. Para você que interage em todas as minhas redes, que isso mostra para todas as plataformas que o conteúdo do Acidamente, que o meu conteúdo é relevante para você. Um beijo e até o próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, pessoal!